Boa tarde, quarto ano. Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Então, primeiro eu vou fazer a correção da tarefa com vocês, que foi o exercício 8 da página 82, e depois eu vou entrar então na matéria de hoje, certo? Vamos lá então fazer a correção, tá? No exercício 8, vocês tinham que traçar e descrever outro trajeto que Renato pode fazer para ir, até o Museu de Ciências Naturais. Depois comparar os dois trajetos e responder: qual é o trajeto mais curto? Bom, qual o trajeto que eu escrevi? Falei para ele virar à direita, caminhar 1 quarteirão, virar à esquerda, caminhar 2 quarteirões, virar à direita e caminhar 2 quarteirões. Nesta opção, o caminho fica na mesma distância. Aqui, ele vai virar à direita, caminhar 2 quarteirões. Aliás, desculpa, vira à direita, caminha 1 quarteirão. Aí ele vai virar à esquerda, caminhar 2 quarteirões, virar à direita, caminhar 2 quarteirões, e aí ele chega no museu, tá? Só que se a gente ver aqui, ó, se a gente fizer esse caminho, dá praticamente a mesma coisa, forma até um quadrado, né, nesse caminho. Então, a distância nessa opção que eu fiz vai ficar a mesma, tá? Se alguém colocou para ele ir reto, virar, aí esse caminho aqui, por exemplo, é mais longo. Aqui, ó, quanto mais virada vocês fizerem no caminho de vocês, mais longo vai ser o caminho, tá? Então, essa opção que eu dei é um caminho de mesmo tamanho, vamos dizer assim, mesma distância, tá certo? Bom, o que é, então, a matéria de hoje? Hoje nós vamos falar sobre polígonos, ok? Não é uma matéria nova, eu tenho certeza que vocês já estudaram sobre polígonos em outras séries. Então vamos aí rever e estar atentos sobre alguns detalhes, nos aprofundar um pouquinho mais sobre polígonos. Observe o coreto na Praça Joaquim Nabuco, localizada no centro da cidade de Paudalho, em Pernambuco. Então tá aqui o coreto da praça, tá? Bom, a vista superior desse coreto lembra um polígono. Então, se você olhar de cima, esse telhadinho aqui, ele vai lembrar pra gente um polígono, tá? Olha aqui, ó, o teto visto de cima. Vamos ver quantas partes tem esse polígono? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é um polígono de 8 lados. E no exercício 9, qual polígono o contorno da vista superior do coreto lembra? Um polígono de 8 lados nós chamamos de octógono, ok? Octógono, tá certo? A palavra polígono significa muitos ângulos, pois ele possui vários ângulos internos, tá? Olha aqui, ó, tem ângulo, 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 cheio de ângulo dentro dele. Lembrando, por que ele tem vários ângulos? Porque ele é formado por vários segmentos de reta. Ó, um segmento de reta aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E a gente já viu que a abertura formada pelo encontro aí dos segmentos forma um ângulo. Então, depois que fecha essa figura, ele fica cheio de ângulos internos. Por isso é chamado de polígono. Poli quer dizer muitos e gono quer dizer ângulos. Então, muitos ângulos. Tá? Cada ângulo interno de um polígono é formado por 2 lados consecutivos. Então, ó, o ângulo interno aqui, nós temos um lado e outro lado, 2 lados consecutivos, porque é o encontro desses lados que está formando a abertura aí desse ângulo, tá? Então, prestem atenção. Aqui dentro, nós chamamos de ângulo, a abertura, nós temos os lados e nós temos os vértices, tá? O que é o vértice? O vértice é o ponto de encontro entre os lados, tá? Olha só, observe alguns exemplos de polígono e conheça o significado de seus nomes. Em seguida, complete as informações seguindo o exemplo. Então, ó, a palavra triângulo significa 3 ângulos. Esse polígono possui quantos lados? Ó, 1, 2, 3 lados. Quantos vértices? 1, 2, 3 vértices. E quantos ângulos? 1, 2, 3 ângulos. Ou seja, o que dá para entender sobre polígonos? Que eles vão ter o mesmo número
de lados, o mesmo número de vértices e o mesmo número de ângulos, tá? Então vamos ver aqui o quadrilátero. A palavra quadrilátero significa 4 lados. Quadrilátero, tá? Então, quantos lados vão ter essas figuras? 4 lados. Quantos vértices? Ó, 1, 2, 3, 4. E quantos ângulos? 1, 2, 3, 4 ângulos. 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos. A palavra pentágono significa 5 ângulos. Então, quantos lados? 5. Quantos vértices? 5. E quantos ângulos? 5. A palavra hexágono significa 6 ângulos. Ó, hexa. O hexa significa 6. Tá? Hexágono, 6 ângulos. Então, aqui nós temos uma figura de 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. A palavra heptágono significa 7 ângulos. Então, nós temos aqui 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos, tá? Tudo isso está registrado para vocês neste arquivo, que eu vou deixar disponível para que vocês possam registrar com mais calma as respostas, tá bom? Bom, nós temos mais um exercício aqui, ó. No terceiro ano, vimos a classificação de alguns quadriláteros. Observe o quadrilátero a seguir. Então, ó, nós temos esse quadrilátero aqui, tá? Qual o nome damos a esse quadrilátero? Vocês já estudaram que o nome deste quadrilátero é retângulo. Então, escrevam aqui retângulo. Esse nome está relacionado com a principal característica dessa figura geométrica. Explique por quê. Atenção, ele não está perguntando aqui, ele está afirmando. Não precisa responder sim ou não aqui, tá? Então, este nome está relacionado com a principal característica dessa figura geométrica. Explique por quê. Então, qual é a principal característica dessa figura geométrica aqui? Olha só, por que ele é chamado de retângulo? Porque ele tem ângulos retos. Ele é formado apenas por ângulos retos. Olha aqui, ó, 4 ângulos retos nele, tá? Então, eu também coloquei essa resposta aqui para vocês, ó. O nome da figura é retângulo, formado por 4 ângulos retos, ok? Possui apenas ângulos retos na figura. Então, o que vai ser a tarefa de vocês? A tarefa de vocês está no livro de exercícios complementares, páginas 48 e 50. Olha só, vou mostrar para vocês. Na página 48 do livro de exercícios complementares, vocês têm esse exercício 7, tá? Aqui está destacando os ângulos. Vocês vão completar com as palavras que estão faltando, ó. Então, ângulo, tananã, do que um ângulo reto, ângulo, tananã, e ângulo, tananã, do que um ângulo reto. Então, vocês vão encaixar com as palavras ângulo maior, ângulo menor ou ângulo reto, tá? Observem bem aqui o que está sendo mostrado na figura, tá certo? Aí, ele pede para vocês encaixarem aqui as respostas, tá? Então, de acordo com a palavra que você escreveu aqui, você vai encaixar na cruzadinha, tá bom? Agora, na página, na página 49, exercício 8, você vai olhar ao seu redor, procurar um objeto que apresente um ângulo reto e desenhar no espaço a seguir, destacando esse ângulo. Aqui vocês podem desenhar, por exemplo, uma mesa, né? O formato da tampa com a perna forma um ângulo reto. Vocês podem desenhar o armário da casa de vocês, aí da cozinha, né? Vocês podem desenhar a televisão, que ela é retangular. Né? Tem vários objetos na nossa casa aí que vocês podem desenhar, tá? No exercício 9, observe os objetos à sua volta e encontre algum que apresente um ângulo menor do que um ângulo reto e desenhe no espaço a seguir destacando este ângulo. Esse aqui provavelmente vai ser um pouquinho mais complicado, então observem bem aí na casa de vocês algum objeto aí em que tenha um ângulo menor do que um ângulo reto. E aí vocês vão desenhar essa figura aqui, certo? E na página 50, nós temos um exercício aí de assinalar. Então, ó, assinale a classificação correta para cada ângulo indicado a seguir. Este ângulo aqui é o quê?
Maior do que reto, reto ou menor do que reto? E esse? Maior, reto ou menor? Enfim, vocês vão fazer isso com todos esses itens, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que esteja claro para vocês. Qualquer dúvida, entraremos ao vivo logo mais e aí aproveitem este momento para tirar as dúvidas de vocês. Ou me mandem mensagens, tá bom? Beijos, um bom final de semana e até a próxima aula.